Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar o edital da PGM Mamanguape, na Paraíba. Trata-se de uma procuradoria pequena, é uma PGM pequena, e pela localização imagino que deva despertar o interesse das pessoas que moram em João Pessoa, em Recife, em Natal. Essa é a principal característica da PGM Mamanguape, além do fato de ser uma procuradoria que tem uma certa dificuldade em termos de estrutura, pelo meu conhecimento, mas também que traz no seu edital uma remuneração que não é das melhores e das maiores. Não a nível de PGM, mas em relação, por exemplo, aos concursos de PGE e de Advocacia Geral da União. Trata-se de um concurso, na verdade, que você precisa pensar em um concurso trampolim, algo que você precisa passar para ter uma estabilidade financeira e alçar voos maiores. Concursos de PGE, concursos da Advocacia Geral da União, quando eles continuarem a acontecer, e outras PGMs que são melhor localizadas, de repente, em relação ao seu interesse, e também que pagam mais do que a PGM Mamanguape. Eu penso que se trata de uma PGM que vai despertar o interesse de muitas pessoas que querem fazer desse cargo um cargo trampolim. Então, eu estou te apresentando já as principais características do edital da PGM Mamanguape e também da estrutura que você vai encontrar em termos de procuradoria, principalmente em relação ao recebimento e ao pagamento. O concurso é organizado pela Facet. Essa banca eu não consegui reunir muitas informações em termos de concurso de advocacia pública. O que eu consegui reunir diz respeito efetivamente à forma como a banca realiza suas provas objetivas. É uma prova muito parecida com as questões da Fundação Carlos Chagas e até um nível um pouco abaixo. As provas são basicamente letra de lei. E sabe o que é que mais chama a atenção na PGM Mamanguape? O concurso não tem segunda fase. Eu nunca vi isso em concursos da advocacia pública. Sou professor dos concursos da advocacia pública há mais de 13 anos. Obviamente que durante muito tempo concentrei a análise de provas e a realização de cursos para a Advocacia Geral da União e para as Procuradorias de Estado. O problema é que esses concursos deram uma esfriada e automaticamente as procuradorias municipais começaram a lançar muitos editais. Então, nos últimos anos, eu também tenho preparado para a Procuradoria Municipal e nunca vi isso acontecer. Você já deve ter visto, coloca aqui nos comentários se você já enfrentou alguma PGM com edital que não previa a realização de segunda fase. Não há prova de segunda fase na PGM Mamanguape. O edital traz uma prova objetiva e prova de títulos, não tendo, portanto, prova subjetiva. Vamos analisar o edital. Está aqui, ó, Facet Concursos, Prefeitura Municipal de Mamanguape, portanto, a PGM de Mamanguape, na Paraíba. Como de costume, eu rachurei a parte que nos importa. Aqui você tem um edital para procurador municipal, que exige graduação em Direito e Ordem dos Advogados do Brasil. Então, ponto bom, você não precisa demonstrar nenhum tipo de prática jurídica para a posse no cargo de procurador da PGM Mamanguape. Procurador municipal, graduação em Direito, OAB, 4.000 de vencimentos. Eu não consegui encontrar se na PGM Mamanguape os advogados recebem honorários advocatícios. Vou continuar a minha busca. Se eu conseguir essa informação até efetivamente a realização da prova, eu volto em outro vídeo e apresento para você, inclusive, o valor das remunerações decorrentes dos honorários de advogado, como fiz com a PGM Guarujá. São 4 vagas e essas 4 vagas são para ampla concorrência. Preste atenção nesse número, 4 vagas, porque ele vai ser importante na análise do resto do edital. Então aqui diz que a jornada do procurador municipal é de 30 horas semanais. Então, R$ 4.000 por mês para 30 horas semanais de jornada. Continuando na análise do edital, você tem as provas. Diz aqui o ponto 1 do capítulo 3. O concurso público constará de prova escrita em forma objetiva de múltipla escolha com 5 alternativas. E a distribuição dessa prova está assim. Língua portuguesa, 8 questões, valendo 20 pontos as 8 questões. Conhecimentos específicos, 32 questões, valendo 80 pontos as 32 questões. Então você tem um somatório aqui de 100 pontos em jogo na prova objetiva da PGM Mamanguape. E logo em seguida, o edital traz a prova de títulos. Não há, portanto, previsão no edital para a realização de prova subjetiva. Você pode dizer assim, professor, trata-se de carta marcada?
esse concurso da PGM Mamanguape, a gente não pode dizer isso de forma antecipada. A gente não pode condenar a realização de um concurso e a gente também não pode condenar uma organizadora ou uma administração municipal porque um concurso de procurador não trouxe efetivamente prova subjetiva. Não dá efetivamente para afirmar isso. Nós sabemos que nos termos da Constituição Federal, os concursos públicos são de provas ou provas e títulos. Não existe exigência efetiva de que em um edital para procurador você tenha que ter prova subjetiva, como não existe exigência em que um edital para procurador você tenha que ter prova oral. Obviamente que a gente está acostumado em que concursos de procuradoria tenha prova objetiva, prova subjetiva pelo menos. Eu particularmente acho bastante estranho e não concordo de forma alguma que um concurso para o cargo de procurador municipal, seja que PGM seja, não traga prova subjetiva. Por quê? Você deixa de avaliar o candidato naquilo que é de mais importante em um concurso público, na minha visão, que é a forma como ele vai encontrar provas subjetivas e enunciados de peças pareceres que efetivamente simulam a sua atividade profissional diária. Então, como é que o concurso vai efetivamente escolher os melhores candidatos para a Procuradoria de Mamanguape sem a realização de uma prova subjetiva? Fica estranho, mas não posso dizer que o concurso é de cartas marcadas e que existe efetivamente algo por trás nisso. Não dá para dizer isso. Embora não exista uma lei geral de concursos que exija para procurador prova subjetiva, é estranho. Não existe essa exigência em canto nenhum, nem na Constituição, não existe uma lei geral sobre concursos tratando do tema, então é possível legalmente? Sim, é possível termos um concurso de procurador só com prova objetiva e de títulos, mas não é comum, não é o que se espera. Mas nós temos prova escrita, língua portuguesa 8 questões valendo 20 pontos, conhecimento específico 32 questões 80 pontos. Prova de títulos. As provas de títulos, nós vamos ver, são títulos selecionados pelo edital e aí a lista é ampla, mas esses títulos valem, te adianto, no máximo 20 pontos. Aqui diz o seguinte, ó, a entrega dos títulos ocorrerá até 8 dias após o resultado parcial das provas objetivas e somente para aqueles que estiverem classificados até 3 vezes a quantidade de vagas ofertadas, ou seja, os títulos serão requisitados apenas daqueles que estiverem classificados até a 12ª posição para procurador municipal. Então você faz a prova, se você ficou classificado até a 12ª posição, você vai ser convidado a apresentar títulos e entre esses 12, a pontuação de títulos vai ser somada à prova objetiva, justamente para que se encontrem os 4 aprovados no concurso. Então diz aqui, ó, somente os candidatos aos cargos de procurador municipal que obtiverem nota superior a 50 pontos e estiverem no limite de 3 vezes a quantidade de vagas, obedecendo à ordem classificatória do resultado, primeira etapa, terão seus títulos avaliados conforme anexo 4. Então são apenas os 12 que apresentam títulos e concorrem às 4 vagas de forma efetiva. Existe um corte do edital aqui de 50 pontos, mas a gente sabe que o corte dos 12 primeiros vai ser muito superior a isso. Imagino que pela característica da facete e pela prova em si, acredito que esse edital nós teremos pessoas no topo da classificação que definitivamente fecharão a prova. Já disse que se trata de uma prova muito parecida com as provas da Fundação Carlos Chagas e até um nível abaixo. Provas que cobram efetivamente legislação. Óbvio que uma ou outra questão cobra um conceito doutrinário mais comum, acessível e, portanto, não tão difícil. São provas muito passíveis de fechamento. A prova escrita será realizada na data provável de 29 de março de 2020, preferivelmente no município de Mamanguape. Então aqui nós temos a data da prova objetiva, 29 de março de 2020, e você vai ter 3 horas para responder aqui 40 questões. 8 de português, 32 de conhecimentos específicos. Nós vamos ver quais direitos estão envolvidos nesses conhecimentos específicos. 3 horas para 40 questões é tempo razoavelmente satisfatório para realizar uma boa prova. Muito bem, vamos, portanto, analisar agora o conteúdo programático. Antes disso, diz aqui, ó, a Prefeitura Municipal de Mamanguape, através da senhora Prefeita Constitucional, contratou a organizadora Facete Concursos para a execução do concurso e esta é a responsável pela organização do certame. Toda a responsabilidade da prova, portanto, é da Facete.
Como disse, não dá para dizer que se trata de um concurso de cartas marcadas e também não dá para dizer efetivamente que haja absolutamente nada de estranho, em termos, digamos, de desconfiança. A estranheza diz respeito efetivamente à ausência de provas subjetivas. É tudo o que nós podemos afirmar, pelo menos até o presente momento. Muito bem, vamos, portanto, ver o conteúdo programático da PGM Mamanguape. No que diz respeito ao cargo de procurador municipal, você tem a cobrança de direito ambiental, o que é bastante comum para provas de PGM, direito administrativo, direito civil, direito constitucional, direito financeiro, direito processual civil e direito tributário, e em tributário, legislação tributária do município de Mamanguape. Como disse, a organizadora Facet realiza provas de praticamente cobrança de legislação, provas objetivas. Não tem prova subjetiva. Então isso também pode atrair muita gente que não tem experiência em concursos de advocacia pública, mas que tem uma certa experiência, até uma desenvoltura na realização de provas, estilo técnico e analista de tribunal. Somando-se a isso, nós temos nesse concurso a possibilidade de quem passar transformá-lo em um concurso trampolim, apenas para que se tenha uma situação financeira mais estável e se permita alçar voos maiores. Para finalizar, vamos analisar aqui os títulos da PGM Mamanguape. No que diz respeito ao anexo 4, aqui, ó, quadro de títulos, o que é que você tem? Você tem os títulos que são exigidos pela PGM Mamanguape no seguinte sentido. Aqui, eu listei quais são os títulos mais importantes em termos do perfil de quem disputa essa vaga normalmente. Título de graduação diferente do que exigido para o concurso, se você tem alguma outra graduação que não direito. Aí é raro acontecer, mas até máximo de 2 títulos para isso, cada título vale 1. Te adianto que a prova de títulos vale no máximo 20 pontos. Título de curso de especialização, aqui normalmente o pessoal tem, 2 para cada, valendo 4. Título de mestrado, doutorado, aí normalmente as pessoas que fazem PGM não conseguem apresentar esses títulos. Efetivo exercício na área específica, ou seja, o exercício da advocacia gera 0,5 ponto por ano de advocacia e você pode somar 6 anos, o que dá 3 pontos. Então aqui você tem 4 pontos de curso de especialização, algumas pessoas possuem, 3 pontos no máximo do exercício da advocacia, muitas pessoas possuem, e aqui tem a parte de títulos que chama mais a atenção. Curso de aperfeiçoamento, concluído mínimo de 20 horas aula e máximo de 2 cursos. Então aqui você pode somar 2 pontos de curso de aperfeiçoamento. Publicação de artigo na área específica, até 4 pontos, 1 para cada artigo. Publicação de livro, até 4 pontos, 2 por cada livro. Participação em eventos científicos, seminário, congresso, no máximo de 5, 0,5 para cada um, somando no máximo 2,5. Então, se você tem interesse na PGM Mamanguape, te recomendo efetivamente que você busque o mais rápido possível publicar artigos na área específica, portanto jurídica, publicar livro, se você tiver material para isso, e participar de eventos científicos para somar títulos suficientes ao enfrentamento da prova e a possibilidade de estar aprovado entre os 4 primeiros, porque aí você tem o direito subjetivo à nomeação. Os títulos eles podem somar no máximo 20 pontos no resultado final, ou seja, são 100 pontos de prova objetiva mais 20 pontos de prova de títulos, não tendo prova subjetiva. No que diz respeito ao curso de aperfeiçoamento, que chama a atenção, diz o edital ainda, para efeito de pontuação no quesito curso de aperfeiçoamento, o título deverá apresentar expressamente os termos curso de aperfeiçoamento e ou capacitação profissional, isso com 120 horas destinadas ao curso de aperfeiçoamento, para que você possa somar o título aqui definido. Então, os títulos vão ser fundamentais. Acredito que os 12 primeiros vão ter uma pontuação muito próxima, os 12 primeiros cujos títulos serão requisitados terão uma pontuação muito próxima e os títulos vão fazer toda a diferença na PGM Mamanguape. O que é interessante aqui é que você ainda pode correr atrás de alguns títulos para que você possa, no concurso, se tornar competitivo para além da prova objetiva. Professor, edital muito estranho na minha opinião, você pode estar se questionando. Eu posso fazer o que para que esse edital seja retificado e para que ele tenha prova subjetiva? Você pode entrar com a representação no Ministério Público, que pode de repente mandar uma recomendação à Prefeitura para que o concurso tenha prova subjetiva para procurador, você pode mandar alguma resignação para a organizadora, Facet, e você pode também provocar a própria Prefeitura. Acredito que muitas pessoas farão isso,
até porque estudam para os concursos de advocacia pública e a segunda fase dos concursos de advocacia pública é sempre uma etapa muito decisiva. Penso que algumas pessoas não perderão a oportunidade de tentar modificar esse edital para melhor, com a cobrança da prova subjetiva. Mas o que nós temos por enquanto é isso. Ao sinal de qualquer mudança, se eu conseguir também a informação de que os procuradores de Mamanguape recebem honorário de advogado, eu vou trazer em um outro vídeo. E para a PGM Mamanguape eu vou fazer um mentoring de praxe para te ajudar a passar nessa primeira fase pelo menos, lembrando que para se tornar competitivo você precisa efetivamente correr atrás de alguns títulos desse anexo 4, ora analisado. Muito bem, esse é o edital da PGM Mamanguape, organizadora Facete, uma prova um tanto quanto estranha por não ter a prova subjetiva, mas a regra está aqui para todo mundo. Espero ter te ajudado a entender o edital. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.